Olá, Roseli Gimenez, mais uma vez por aqui com o Cultura em Foco do Instituto Legos. Sempre com alguns avisos, se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Deixe um like se você gostou da apresentação, deixe comentários e fique ligado no site do Instituto Legos, no meu site, os dois links estão ao final desta gravação, para nos acompanhar. Acompanhar não só o Cultura em Foco, mas acompanhar também as programações do Instituto Legos. Bom, sempre estamos por aqui para falar de filmes, não é? Muitas vezes também para falar de várias coisas interessantes, e desta vez nós vamos falar sobre um filme que neste momento, não é? Neste momento aqui, é candidato ao Oscar. Eu lembro para vocês que eu estou gravando em pleno outono, no meio do mês de abril, então pode ser que este filme já tenha sido premiado com o Oscar. Bem, nós estamos falando de Druck, acho que essa é a pronúncia correta, Druck mais uma rodada. E esse filme tem, mais uma vez, o ator Mads Mikkelsen, que já trabalhou, inclusive, com a mesma direção de Druck, no filme A Caça, um filme também imperdível, um filme no qual também ele faz o papel de um professor, só que de um professor da escola infantil. Se ainda não assistiram, não percam A Caça, com esse magnífico ator. E, na verdade, para falar em ator, não é? Neste filme em particular, em outros também, mas neste filme, Druck mais uma rodada, ou no título original, Another Round, não é? Neste filme, o ator está simplesmente magnífico, sob a direção do dinamarquês Thomas Vinterberg. Bem, não é apenas este, né, o ator que faz um papel magnífico. Ele tem a seu lado outros três grandes atores e a junção deles transforma este filme em algo simplesmente brilhante. A cena que vocês veem é uma das finais do filme, uma espécie de epifania, de apoteose que toma conta do nosso personagem. Bem, de que trata, a princípio, o filme? Nós temos amigos buscando a felicidade. Esses amigos encontram-se aqui na imagem, não é? Numa das primeiras experiências que eles fazem com o uso de álcool, e vocês podem perceber pelas expressões, pela nudez, por portarem, não é, garrafas de bebida, que a experiência foi levada às extremidades. Quem são esses quatro amigos, né? São todos professores de uma escola da região. Um deles, Martin, que é o personagem do ator Mad, ele é o Martin, um professor de história, acompanhado do professor de educação física, o Tommy, também acompanhados do professor de música, Peter, e da chave de um momento aqui de teoria aplicada na prática,
feita por um professor de psicologia, o Nicolai. Esses 4 amigos e esses 4 temas acabam se relacionando no filme. Isso porque o professor de história aponta, ao longo da história, vários personagens envolvidos com a questão de bebidas alcoólicas. O professor de educação física também trata dessas questões, incluindo a questão do bullying, não é? E assim como o professor de música, e aliás, a trilha sonora desse filme é um espetáculo à parte, não só coordenado pelo professor, que é diretor de um coral, não é, cultural da escola, e na ocasião ele toca então piano, mas por toda a trilha que envolve esse filme, simplesmente genial. A relação dessas 4 figuras, desses 4 professores, especialmente com os alunos da escola do ensino médio, do último ano do que chamamos o ensino médio, é uma marca de todo um trabalho que cerca a educação como um todo. Bem, eu disse que o professor de psicologia, Nicolai, é ele que apresenta ao grupo algumas teorias, não é? E eu vou começar pela segunda aqui apontada. É uma teoria defendida pelo psiquiatra norueguês Finn Skårderud, que acaba se transformando numa referência dogmática. Por que dogmática? Porque vai dar o tom do filme. Esse norueguês é, de fato, um psiquiatra, não é? No Hospital Universitário de Oslo, fazendo parte do Comitê Olímpico Norueguês. Vocês podem observar uma imagem dele aqui abaixo na tela. Qual é a teoria? Não é? Segundo estudos desse psiquiatra, o ser humano nasceria com um certo déficit de álcool no organismo. Então, segundo essa teoria, se você, ingerindo álcool, aumenta, não é, esta porcentagem, você alcançaria o que vem a ser, no filme, uma outra teoria, que é uma teoria filosófica de Kierkegaard. Ele também é um dinamarquês do século XIX. Logo que o filme começa, há uma citação desse filósofo, né? Que é exatamente: o que é a juventude? Um sonho. E o que é o amor? O conteúdo do sonho. Então, vejam que tudo aquilo que está presente na vida desses estudantes, que é a juventude, o sonho de alçarem voos, não é? De realizarem coisas importantes, elas estão somadas ao conceito da descoberta do amor. E se o amor está dentro, né, um conteúdo do sonho, talvez este acréscimo de álcool no organismo pudesse dar ou pudesse fazer realizar às pessoas um pouco dessa juventude, dessa felicidade. Lembrem-se também, ao assistirem ao filme, que um dos estudantes, na hora de fazer a sua prova, ele tem que dissertar sobre a filosofia de Kierkegaard. E ele vai usar exatamente estas questões do sonho, da juventude, do amor na sua exposição. Bem, há uma questão, e isso torna o filme delicado, e muita gente pode se esquivar de ver o filme por conta disso, não é? É a pergunta: será que o filme tem como tema central
a questão do alcoolismo. Então, se olharem à volta nas imagens, vocês vão perceber os 4 amigos na figura abaixo, num restaurante, degustando bebidas, e o professor Martin ao redor dos alunos na festa de comemoração final. Todos bebem, ele, mas também os estudantes. Então, por essas imagens, é possível pensar que o filme trata ou tem como tema a questão do alcoolismo como um vício, portanto, como se o tema fosse a figura do ou da alcoólatra. Vejamos. Então, o filme aborda as relações entre personalidades e o álcool. Então, o professor cita em sala o escritor Ernest Hemingway, cita o político Churchill, entre outros que abusaram um pouco do álcool, mas cita também personalidades mais recentes em apresentações públicas que acabam caindo no riso, provavelmente porque estavam levemente alterados. Esse é um ponto colocado no filme, não é? Um outro é a questão da juventude aliada a este consumo de álcool. Evidente que tudo isso talvez possa soar difícil para nós aqui no Brasil, nem sei se soa tão difícil assim, mas não soa tão estranho em relação à Dinamarca, porque o consumo de bebida é bastante alto. Inclusive, uma das personagens diz literalmente que ela nem se incomoda com os encontros do marido em relação aos amigos e ao uso do álcool. Afinal de contas, neste país, diz ela, todos bebem. Então, é uma relação com a bebida um pouco diferente da nossa. Mas o fato é que, em se tratando de juventude, nós sabemos bem que são aliados, não é? Esses 2 elementos. Quase sempre os jovens começam por festas, inclusive algumas escolares, e acabam avançando o limite da ingestão alcoólica. Isso leva a uma outra questão, que é a educação e o álcool. Então, não só porque são os jovens tratados no filme, mas poderiam ser quaisquer outros. Talvez fosse interessante, como faz o professor, apontar, não digo benefícios, mas que personalidades se tornaram personalidades e são pessoas famosas e que usavam álcool. Não que isso justifique usar o álcool, cuidado para não colocar palavras que eu não estou usando. Não é? Atribui-se também ao álcool, sabemos, uma melhora da performance. Isto é um tópico que deveria ser bastante discutido. Por quê? Se você usa álcool, você fica mais solto, solta, mais alegre e parece, a princípio, ter um domínio da situação, como uma pessoa que usa o tabaco, uma que usa outro tipo de droga. A princípio, há uma segurança, e justamente é uma segurança a seres inseguros. Então, não só jovens, não só estudantes, mas é uma maneira de colocar-se com segurança no meio de comunicação. Uma outra questão é esta relação da família e o álcool. Ao longo do filme, a gente vai vendo algumas das ações praticadas pelos personagens que acabam atingindo a família, levando à separação, no caso do Martin, mas levando a um certo distúrbio, inclusive na escola, quando a diretora percebe
descobrem garrafas escondidas num armário na aula de esportes, e isso acaba levando a controvérsias dentro da escola. Mas, de qualquer maneira, essa é uma discussão que também deveria começar na família. Bem, mas para além do alcoolismo, tratado dentro do filme, mas não creio seja o tema central, também se pode perguntar: há um certo trabalho em relação, principalmente, aos homens da narrativa sobre a crise da meia-idade? A gente considera, em média, que esses 4 amigos tenham 40 anos. Isso porque há uma festa, que já mostrei num slide anterior, eles estão reunidos para comemorar 40 anos de Nicolai, o professor de psicologia. Então, será que há uma crise, não é, provocada nesses homens, e este também pode ser um tema a ser estudado no filme? Vejamos. O professor de educação física está sozinho, sem companheira ou companheiro. O professor de música está sempre com alguém, mas são sempre casos, são romances casuais. O professor de psicologia, o Nicolai, da festa de 40 anos, tem uma família, desculpem, e ele relata um cotidiano que não é nada fácil. As crianças são pequenas, então ele conta, todos dormem na mesma cama, um dos filhos faz xixi na cama, e essas cenas revelam um certo, digamos assim, não um cansaço da função paterna familiar, mas algo que se pode discutir, não é, por conta do estresse por qual ele e também os outros passam. O professor de história, o nosso ator, o Mad, que no caso é Martin, ele tem uma família, a esposa, 2 filhos, mas num relacionamento também que está gasto, não é? De uma distância familiar. Ele trabalha durante o dia, a esposa à noite, eles mal se encontram, os filhos ficam o tempo todo jogando game, nem prestam atenção ao que o pai fala. Então, inclusive, em algum momento, o Martin propõe saírem para um passeio de canoa. Então, nessa imagem acima, eles estão à noite num acampamento no lago por onde fizeram o passeio, a fim de tentar conversar, e ele toma uns goles e isso acaba relaxando a relação e ele fica bem com a esposa. É um bem temporário, vejam na imagem abaixo, um bem temporário, porque logo depois eles se separam com uma briga, e nesse restaurante vão falar do aniversário do filho, mas, ao tocar no assunto da situação em que se encontram, fica difícil conversar. Neste momento, Martin já não está ingerindo bebida alcoólica, mas é interessante que a esposa pede um copo de vinho, até para relaxar, mas ela não consegue. Bem, então você tem vários temas aí. A questão educacional, a questão das inseguranças dos jovens, mas também desses homens e mulheres numa fase de idade de lobo e lobas, e o álcool como um elemento atrator. Então, o que se discute uma hipocrisia moral que julga pelas aparências, que julga as pessoas pela performance, pelo sucesso, enfim, por bons salários, por bons empregos, coisas que todos nós conhecemos bem. Alunos do ensino médio aqui no filme retratados, que se submetem a uma prova oral que
de acordo com o resultado, dará a eles o acesso à universidade, num momento semelhante ao nosso vestibular, em que há uma crise nesses estudantes, uma crise que leva, inclusive, os pais a se alterarem, a buscarem no professor uma resposta para todas as angústias. Inclusive, uma cena que talvez choque muita gente, o professor, quando vê, não o Martin, né? Peter, que é o professor de música, quando vê que o aluno, nesse momento do exame, está tenso, apreensivo, ele dá bebida ao rapaz. E, com isso, o rapaz relaxa e tudo que ele sabia justamente sobre o filósofo Kierkegaard vem à tona. Então, é como se fosse um desembaraço e ele solta o verbo e vai muito bem na prova. Por outro lado, há questões que angustiam o professor de educação física, talvez o mais tenso dos quatro, o mais contido, e ele mostra, não é, pela cena. Vejam abaixo os alunos cantando um hino, e um dos meninos, o que está usando óculos, tem o apelido de Oclinhos. E ele segura na mão do professor buscando apoio, buscando suporte, porque ele é atormentado pelos colegas. No final, sem dar spoiler, mas no final, a marca desse menino em relação ao professor se fará sentir numa cena muito, muito tocante. Então, vejam, a aula de Martin, professor de história, melhora quando ele bebe e isto deixa relaxado. Inclusive, ele faz aulas fenomenais, os alunos aplaudem. Então, porque ele estava inseguro, depois de vários anos como professor, sentindo-se um zero, um nada, somada à questão familiar, tudo estava complicado. E o álcool faz ver as coisas de uma outra maneira. Bem, duas festas são regadas a álcool. De novo, acima, vocês veem os estudantes com esses adereços na cabeça em comemoração por terem sido aprovados e, portanto, assumirão a universidade, e há uma festa em que todos bebem. Não sejamos hipócritas, eu volto ao primeiro tópico, hipocrisia moral. Achar que todos esses jovens não ingerem bebida alcoólica, não é? Essa é uma questão relevante na educação, relevante na escola. As pessoas têm que observar isso. Mas não é só essa festa de final do ensino médio, mas há uma comemoração típica da região que eles fazem com uma volta por todo um parque, e essa festa é regada a álcool. Inclusive, perde pontos quem vomitar, e, enfim, ganha pontos quem mais beber e conseguir sucesso ao final dessa comemoração em volta do parque. Bom, o filme fala sobre alcoolismo? Fala, não é? Nenhum desses personagens é alcoólatra. Nenhum se torna alcoólatra. O filme não aponta nenhuma dessas crianças, nem jovens alcoólatras. Eu repito, apenas um dos personagens, Tommy, o professor de educação física, bastante inseguro, é o que se vê mais violentado por essa situação. E a bebida, apesar de um primeiro momento esfuziante, vai ser fatal para ele. Eu diria, não é culpa da bebida, é culpa do jeito como, de certa maneira, ele conduz toda a sua vida.
Mas, acima de tudo, como eu vejo, este é um filme que faz uma verdadeira ode à amizade. Na imagem estão 3, não é, dos professores. O quarto está tirando a foto, mas num momento em que eles estão bastante eufóricos com o encaminhamento da pesquisa. Lembrem-se que eu disse que eles começam a ingerir álcool para suprir aquela deficiência que o psiquiatra aponta como algo que está a faltar no nosso organismo. Inclusive, Nicolai, que é o psicólogo, vai escrevendo um livro relatando a experiência, dia a dia, da euforia à passagem do limite, porque eu acho que há que haver aí um limite. Ultrapassado esse limite, a decadência é iminente. Então, filosofia, psicologia, educação, questões sociais, todos esses temas estão presentes no filme. Eu diria dança, música, plasticidade, um filme espetacular. A amizade é um elo que mantém esses 4 professores para além do que lecionam na escola, além das teorias, além das famílias, eles comovem e são comovidos uns pelos outros, eles se apoiam. Não há denúncia entre eles, não é? É uma amizade a toda prova. Eles sofrem com a solidão de Tommy, eles riem com as questões familiares de Nikolai, eles gostam das aventuras de Peter. Os 3 apoiam Martin na busca pela união familiar. Antes de tudo, a amizade. Nela inclui-se um grande amigo de Tommy, que é uma cena também fantástica, que é o cachorrinho dele, já idoso, que não consegue fazer xixi sozinho. Então, o Tommy tem que carregá-lo, levá-lo até o quintal, ajudá-lo, esperar que ele faça xixi. Uma cena comovente também de amizade. Bem, e claro, como tudo na vida, como qualquer coisa, quando o álcool supera os limites, a união deles marca a vida. E eu também diria a morte. Nesse momento, encerra-se a pesquisa. Nicolai escreve no livro que os danos foram graves e, se é verdade que um pouco de álcool pode causar toda esta felicidade, o excesso dele leva à infelicidade, leva à destruição de tudo e de todos. É por isso que o tema não é o alcoolismo, mas o tema é a ausência de felicidade, a insegurança, a falta de amizade, a falta de atenção aos jovens, à educação em relação a tudo. Daí o caminho na busca por algo que satisfaça todas essas coisas. O álcool, mas poderia ser qualquer outro estimulante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o filme só está disponível para aluguel ou compra, não é por enquanto, pode ser que ele entre aí nos canais gratuitos, mas assistam, vale a pena para pensar mais um pouquinho. E, repito aqui, Cultura em Foco está no Instituto Legos, informações aqui no site do Instituto. Se quiserem saber e rever também vários vídeos, vários textos, entrem no meu site e aproveitem tudo que está por lá. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a companhia e até logo mais.